Você lembra dessa cena de Breaking Bad? Yo. What up? Damn, bitch. Got something for me? Yeah, found them. Pra ser bem sincero, eu também fui uma das pessoas que assistiu essa cena, ou assistiu várias outras cenas introdutórias que são muito confusas e a gente não dá muito a mínima porque a gente quer assistir realmente o final da série, o final da resolução de todos os personagens. Mas assistindo agora, como foi o meu caso, se eu não me engano eu tô assistindo pela terceira vez, eu começo a perceber detalhes e camadas que a série não fala entre linhas pra gente, mas ela deixa bem claro o que ela quer falar. E é justamente isso que a gente vai conversar no vídeo e eu vou mostrar pra vocês o quão é absurdo o que essa série consegue fazer. Ah, e antes de tudo, eu tenho um aviso rápido pra dar pra vocês. Primeiramente, hoje é meu aniversário. Comente aqui, feliz aniversário, viu? Eu vou estar cobrando. Enfim, agora falando sério, se vocês gostaram do conteúdo da forma como eu falo, se inscreve no canal, não custa nada. Além de comentar meus parabéns, eu quero que vocês comentem também ideias parecidas, cenas ou séries que eu posso abordar neste estilo de vídeo. Enfim, era isso tudo que eu queria falar, agora fique com o vídeo. Essa cena é do episódio traduzido em inglês como Peekaboo. Ele é o 6º episódio da 2ª temporada. E o episódio começa justamente aí. O Jesse apenas esperando seu amigo na esquina, um encontro marcado, e ele começa a reparar num besouro simples na rua. Só que quando você revê esse episódio, você começa a perceber que esse besouro tem tudo a ver com o contexto do episódio inteiro. E o Jesse, ele apenas observa o inseto e deixa até ele subir na mão, interage por alguns segundos, e ele coloca de volta o inseto no chão. Só que logo depois o Skinny pisa no besouro. Com poucos segundos você começa a se sentir um pouco mal, sabe? Um desconforto. E a reação do Jesse poderia ter sido: ah, bora pra próxima. Mas não, ele fica muito tempo olhando por aquele besouro. E esse tempo de tela que ele fica olhando pro besouro é proposital, porque a gente começa a perceber que o Jesse, ele se importa com as pequenas coisas. Por mais que ele esteja num ramo que é muito difícil de lidar, ele é muito contraditório porque ele é uma pessoa que tem muito remorso, sabe? Ele tem muitos sentimentos, ele não consegue fazer as coisas sem ser na emoção. E a pergunta que fica: por que aquilo tá ali, sabe? A história literalmente não precisa mostrar isso. Parece tipo encheção de linguiça, mas não é. Ela existe justamente para estabelecer de forma silenciosa um traço essencial no personagem que eles estão querendo se aprofundar. Ele até parece fazer parte daquele ambiente na visão do próximo, no que eu digo, a pessoa que vai negociar com o Jesse, ela vê ele como um cara cascudo, até porque pra estar naquele ramo, ele tem que ser um cara cascudo, ele não pode mostrar falhas, mas nunca internalizou de verdade a lógica de indiferença em que o mundo dele vive. Não é à toa que depois dessa cena, o decorrer do episódio mostra justamente isso. O Jesse, ele vai ter que resolver o BO dele com o Skinny, que é justamente ir na casa de um casal que roubou a mercadoria, e ele entra justamente armado na intuição de tentar manter uma postura de controle. Só que o que ele encontra ali desmonta ele completamente de uma forma bem rápida, porque ele vê uma criança vivendo em condições de negligência absurda, uma criança em condições de abandono, cercada por drogas, sujeira, e o Jesse mostra que ele não consegue simplesmente passar por aquilo batido. Conversa com o menino, tenta brincar com ele, tenta proteger ele de não ver aquele ambiente, sabe? Teoricamente, tudo que o Jesse planejou com o Skinny até chegar a casa pra justamente afrontar as pessoas que fizeram a merda, deu tudo errado, porque eles são dois casais de drogados e, inclusive, eles começam a brigar e a mulher acaba matando o cara, sabe? Ela joga uma caixa enorme na cabeça dele. E ela tá tão drogada que ela só pega a droga e vai embora. E ela simplesmente esquece que tem um filho lá no quarto. Jesse, ele não consegue se conter e ele vai correndo, denuncia a situação, pega o moleque. E aí que vem o nome do episódio, Peekaboo. Porque eu fui pesquisar e Peekaboo basicamente é aquela brincadeira que a gente faz com o neném. Tipo, cadê o bebê? Olha ele aqui! o episódio ele cria, sem explicar nada em roteiro, um paralelo bem simples do Jesse. O Jesse, ele encontra uma vida pequena, em defesa, o besouro, no começo do episódio, e ele reage com cuidado, só que o mundo mostra pra ele que não é assim que funciona. E depois ele encontra uma vida humana, igualmente vulnerável, e ele reage exatamente da mesma forma. Independente das situações, independente do que aconteça, ele vai agir daquele jeito porque é o jeito certo na cabeça dele. Mas o ponto que eu quero conversar com vocês não é dizer aqui que o besouro é uma metáfora da criança, não, é falar muito mais e aprofundar e destrinchar mais sobre isso. O episódio ele constrói um contraste
contraste absurdo entre duas coisas importantes. Primeiro, o lado da lógica do submundo, onde as vidas são totalmente descartáveis, até porque se você trabalha nesse ramo, você tem que ser um cara violento e que não sinta remorso ao ter que fazer o seu trabalho, se é que você me entende. Por outro lado, o Jesse é alguém que participa daquele sistema, mas nunca consegue se desligar completamente da empatia que ele tem, sabe, pelos outros. Isso é uma coisa que é adicionada no 6º episódio da 2ª temporada, que começa a se construir e destrinchar até o final da série. O Jesse, ele não é uma pessoa consistente, muito menos pura. Ele erra, participa dos crimes claramente, toma decisões graves, mas ele também é um dos poucos personagens que nunca consegue transformar pessoas simplesmente em aberrações. Ele consegue ver o lado humano delas. Uma pessoa totalmente diferente do nosso protagonista, por outro lado. E a série mostra justamente isso, como o Thomas, o Brock e a morte do garoto na moto também, e principalmente a morte do Gale. Sem zoeira, o Jesse, ele é um dos caras que mais sofreram na série e não tem nem como não dizer que não é verdade. Essa é basicamente a tensão central do personagem. E é justamente por isso que a série mostra o Walter explorando totalmente isso do garoto. Ele percebe que o Jesse, ele é um cara totalmente vulnerável emocionalmente e usa isso como ferramenta de manipulação e exploração da culpa e do afeto e também da necessidade de validação dele, sabe? O resultado disso é a transformação profunda do personagem. Desde a 1ª até a 5ª temporada, ele muda completamente. Muda não só fisicamente, mas também o seu psicológico. Ele perde pessoas, comete atos irreversíveis, é manipulado, torturado e reduzido a uma condição de extrema degradação na sua fase final. Mas mesmo assim, tem uma coisa que ele não consegue desaparecer por completo: a incapacidade do Jesse de ser indiferente. Só pra vocês terem noção do quão essa cena não é à toa, esse besouro aparece também no filme El Camino 2019. Por mais que tenha os seus problemas do filme, mas a história em si e a idealização de ter esse filme é muito importante. Porque ele não é só uma continuação temática, mas sim uma forma da gente entender o pós de todo o trauma em que o Jesse viveu. E também porque ele mereceu muito tentar, pelo menos, viver um final feliz naquele mundo. É por isso que El Camino funciona tão bem. Depois de tudo que ele viveu, o Jesse ainda demonstra esse mesmo traço essencial no momento simples em que ele encontra outro besouro. Dessa vez ele só observa e deixa o inseto seguir seu próprio caminho. Isso também dá outro peso pro final de Breaking Bad. Quando o Walter, ele liberta o Jesse em Felina no episódio final, não existe uma reparação possível pra tudo que já tinha acontecido. O Jesse, ele nunca vai sair curado daquela situação, mas pela primeira vez em muito tempo, ele volta a ter pelo menos um grau de ter perspectiva do próprio destino. E é por isso que a série Breaking Bad torna o Jesse Pinkman como um dos personagens mais fortes de séries de televisão. Porque se você parar pra pensar, ele não é um herói, mas ele pelo menos demonstra, nesse mundo tão cruel, um símbolo de pureza. Bom, galera, mas é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha visão. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar. Inclusive, eu quero uma ajuda de vocês de verdade. Eu queria principalmente agradecer você que ficou até o final do vídeo. Eu espero que tenha gostado. Se você gostou, claro, dá o like, comenta alguma coisa. Eu preciso de ideias de vídeos e eu acho que a forma mais fácil de conseguir ideias é conversando com vocês. Então, comenta aqui qual cena ou qual série você quer que eu analise. E, claro, se você gostar do meu estilo de vídeo, se inscreva no meu canal. Só queria informar que existe o grupo de membros aqui no canal. Eu comecei agora, foi liberado. Então eu queria passar essa informação pra vocês. Se vocês realmente se identificam com o meu conteúdo, da forma que eu falo, ou da forma que eu penso, falando sobre esses vídeos, eu espero que além de você se inscrever, você também apoiar, ser um membro, que eu vou, tá botando seu nome aqui sempre nos começos dos vídeos. E claramente eu vou abraçar qualquer pessoa que vai estar apoiando o canal. E enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Um beijo na bunda.